continuar com a nossa discussão de biofísica. E hoje eu gostaria de entrar num novo assunto que é relacionado com neurociência, né, de uma maneira geral. E a gente vai discutir uma série de tópicos que envolvem biologia, física, computação e neurociência em si, né? Então tem aqui uma imagem de um cérebro humano, né? Hoje vai ser uma visão geral de como é que funcionam cérebros e algumas comparações, né, com computadores, por exemplo, ou com outros aparatos de processamento de informação, né? Então, o nosso cérebro, ele se parece mais ou menos com isso aqui, né? E ele é dividido em áreas. Se a gente for olhar aqui, tem uma área específica para processamento de imagens, né, para visão, tem memória, né, uma área específica para habilidades musicais, movimentos, fala, leitura, uma série de coisas, sensações táteis, né, e por aí vai. Então, como é que funciona esse computador que a gente tem na nossa cabeça, né? Vamos analisar alguns conceitos básicos. Tudo que eu falar hoje é baseado numa palestra que eu assisti nesse instituto Kavli Institute for Theoretical Physics. E esse cara chamado Chuck Stevens, ele deu essa palestra para uma audiência de físicos, essencialmente, né? Eles têm uma sessão chamada Chalk Talks, que ele dá palestras no quadro negro, né? E esse cara falou uma série de coisas sobre cérebros e eu estou me baseando na palestra dele. Então, qual é o conceito básico, né? Okay. Comparando cérebros com computadores, né? Então, os cérebros, eles são compostos de neurônios, né? Então, vamos desenhar como é que é o elemento básico do cérebro. Então, a gente tem a célula aqui, né? Tem um núcleo celular, e dessa célula a gente tem ramificações, que eu vou desenhar assim. E essas ramificações são chamadas dendrites. Aqui a gente tem o corpo da célula. Okay. E saindo aqui de dentro da célula, a gente tem uma fiação, né? Que é o chamado axônio. Okay. Esses caras aqui, eles têm larguras da ordem de 1/100º de um fio de cabelo. Então, da ordem de micro. 1 a 4 micros. No diâmetro. Um tubinho com um diâmetro da ordem de 1 a 4 microns. Né? Aqui é comparável, talvez um pouco maior do que isso, mas é uma coisa muito pequena também, né? E a gente conta os neurônios pelo número de cell bodies que tem no cérebro. Certo? Então aqui está o neurônio 1, certo? Aqui eu vou desenhar o neurônio 2. Certo? E esse axônio, ele viaja pelo cérebro e ele vai tocando nesses dendrites aqui. E toda vez que ele toca num dendrite, por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui, isso é chamado uma sinapse.
Então, esses são os 4 conceitos básicos que a gente tem que saber para começar a falar do cérebro, né? Tem dendrites, tem o corpo celular, o neurônio, axônio, né? E as sinapses. Então, uma célula, né, um neurônio desse, ele recebe sinais dos dendrites. Então, esse aqui é um input. E ele manda para fora, depois de processar essa informação, somar esses sinais, ou fazer alguma operação matemática sobre esses sinais. Ele envia um sinal elétrico. E esse sinal elétrico ele é reconhecido por outras células quando esses axônios encontram com os dendrites da outra célula, né, por essas sinapses. Então essas sinapses aqui elas servem como input para essa outra célula aqui. E aqui a gente vai ter outro axônio saindo, indo para outro lugar. Então esse é o jeito básico, né, que a arquitetura do cérebro funciona, ok? E é uma rede muito complexa, né? Na verdade, essa imagem aqui é uma simplificação total do que acontece, né? E ela não é muito fiel à realidade, né? O nosso cérebro, ele tem aproximadamente a ordem de 10 bilhões de células nervosas. E cada uma dessas células nervosas tem em torno de 10 mil sinapses. Então, são números absolutamente gigantescos, né? A gente tem 10 bilhões de células nervosas e cada uma dessas recebe um input de aproximadamente 10 mil canais, né? Então, essa imagem aqui é super simplificada em relação ao que é na realidade. Na verdade, tem muito mais input do que está desenhado aqui, né? E essas sinapses, né, esse aparato, esses circuitos cerebrais em geral, eles são muito mais complexos, porque cada um desses elementos aqui tem graus de complexidade ainda maiores. Eu separei uma imagem aqui, um pouco mais sofisticada, né, do que o desenho que eu fiz. Então essa aqui seria uma célula nervosa, né? A gente tem um núcleo onde fica o DNA e os aparatos, as organelas da célula, certo? E esses dendrites que saem. Okay? E aí o dendrite ele contacta com um tubo aqui de um axônio, né? Por exemplo, aqui está o nosso axônio. Ele vai contactar com dendrites de outra célula nervosa. Okay? Por exemplo, aqui tem uma amplificação do que acontece nesse contato, né? E aqui dentro você tem vários microtúbulos, ó. São um aparato molecular complexo aqui que faz esse circuito. Okay? E aqui está um detalhe do axônio, né? Também mostrando os microtúbulos e tudo mais. Okay? Então ainda essa imagem aqui é uma super simplificação, né? O negócio é muito mais complicado. Então cada elemento neuronal desse aqui em si é um aparato complexo, né? E agora você imagina 10 bilhões desses aparatos complexos, cada um recebendo da ordem de 10 mil inputs. Então, assim, realmente é uma complexidade absurda, né? E a gente pode começar a comparar computadores
e o cérebro, né? Então vou fazer um quadrinho aqui. Comparar esses dois computadores e cérebros. Então a gente já começa a ver aqui a diferença entre os dois, né? Aqui a gente tem da ordem de, 10 bilhões de células nervosas. Enquanto que aqui os elementos computacionais são mais na ordem de 1 bilhão de transistores. Né? O computador, o processador da Intel, ele é feito de transistores, né? Que a gente tem na ordem de 1 bilhão. Aqui a gente vai ter na ordem, né, o wiring do cérebro, na ordem de 100 trilhões de sinapses. Se a gente pegar essa fiação toda e estender ela, isso vai dar uns 400 mil quilômetros de fiação. Enquanto que aqui, se a gente pegar toda a fiação, né, que conecta os transistores num processador, num computador, isso vai dar na ordem de 24 quilômetros. Então os cérebros são, desse ponto de vista, né, quantitativo, contar elementos computacionais, o cérebro é mais complicado que um computador, né? Pelo menos que os computadores de hoje em dia. Né? A gente tem mais elementos computacionais. Okay. Outra coisa que a gente pode comparar são as escalas de tempo entre cérebros e computadores. Então tem essa comparação aqui de elementos computacionais. Aqui as escalas de tempo são na ordem de kHz. Ordem de 1000 operações por segundo. Enquanto que aqui o clock de um processador, né, é na ordem de gigahertz. Gigahertz de operações por segundo. Ok? Então, realmente, um computador ele processa informação mais rápido do que o cérebro, né? Pela natureza dos aparatos, dos elementos computacionais envolvidos. Outra diferença entre cérebros e computadores, né, é que no caso dos computadores a gente tem uma arquitetura hierárquica, né? Então, como é que é uma estrutura de um computador? A gente tem a CPU, né? Dentro da CPU a gente tem o processador, a gente tem memória, né? E esses caras se comunicam, tem periféricos, né? Interface de usuário.
Esse cara vai se comunicando. No caso de cérebros, cada neurônio funciona mais como um indivíduo. Com a sua própria agenda. Então não tem uma estrutura hierárquica, né? Aqui, nesse esquema aqui do cérebro, né, não tem uma parte central que governa todas as outras. Cada conjunto desse aqui de neurônios, né, cada região dessas é responsável pela sua própria agenda, né? Ela tem sua própria tarefa. Então é uma coisa muito mais anárquica do que no caso de um computador, que você tem uma estrutura central, que é o processador, comandando todo o resto. Certo? Outra diferença interessante é como que a memória é feita no caso de computadores e no caso do cérebro. Aqui a gente tem a memória, né? Por exemplo, que eu representei por essa caixa aqui, ela é um setor separado, né, do computador. No caso do cérebro, aqui no caso dos computadores, memória é separada do processamento. Aqui, no caso cerebral, né, memórias são guardadas como mudanças nas sinapses. Basicamente, quão bem uma sinapse transmite informação. Então, quão facilmente, né, essa sinapse aqui vai receber a informação que está vindo desse axônio. Isso é como a memória é guardada no cérebro. Então a gente pode falar que aqui a memória é externa e aqui a memória é embebida, né, no processamento, dentro do cérebro. Não tem uma distinção clara entre o que é memória e o que é processamento, no caso cerebral. No caso de computadores, né, isso leva a gente a contemplar outra diferença, né? Aqui, elementos computacionais são muito confiáveis. Aqui, neurônios, sinapses, são muito não confiáveis. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sinapses são probabilísticas.
A cada 5 impulsos nervosos, que uma sinapse recebe, em média, só um impulso nervoso é transferido como informação. Em média, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu tenho neurônio 1 aqui, neurônio 2 aqui, ele recebe um impulso, um sinal S, né? Eu tenho que receber 5 sinais S para transmitir um sinal S para esse cara daqui. A maioria das vezes eu não tenho transmissão nenhuma, né? A gente pode falar que a computação aqui, né, é muito determinística. Enquanto que aqui é muito probabilístico. São características que tornam cérebros e computadores diferentes, né? Tem todas essas características, né? Tem a arquitetura física do negócio, tem as características de cada elemento computacional, tem um número de elementos computacionais. Vamos continuar na nossa discussão das distinções? Então, vou continuar o quadrinho aqui. Vou fazer uma divisão aqui. Então, o cérebro, né, por causa dessa natureza probabilística e por causa dessa natureza não confiável das sinapses, digamos assim, o cérebro ele é muito resistente a erros. Enquanto que os computadores não são, né? O que eu quero dizer com isso, né? Claro que a gente tem códigos de correção de erro clássico, num computador clássico, né? Mas se eu mudar alguns bits, né, genericamente, se eu causar algum dano no processador, tá aqui o CPU. Se eu for lá e arrancar uns transistores aqui, ele vai parar de funcionar. Enquanto que no cérebro humano, se você causar um dano numa certa região, as pessoas conhecem, né, muitos exemplos onde você tem essa ideia de plasticidade cerebral, né? Que outras áreas do cérebro vão assumir a tarefa daquela região que foi danificada, e os neurônios vão se adaptar. O cérebro é muito adaptivo. Enquanto que aqui, não. Talvez isso esteja relacionado com essa liberdade, né, de cada neurônio ter a sua própria agenda, né? É um sistema muito adaptivo. Enquanto que os computadores convencionais, como eles estão arquitetados hoje em dia, não são. Bom, a gente pode falar sobre o paralelismo. E aqui a gente não tem muito paralelismo. Não vou entrar muito em detalhes disso, mas vocês vão encontrar com essas comparações por aí afora. E aqui a gente pode falar também da escalabilidade, né,
enquanto que no computador usual a gente não tem muita escalabilidade, né? Se você olhar de diferentes tipos de animais, né, essencialmente a forma, né, dos neurônios é a mesma. É sempre essa ideia aqui, né? E você pode ir montando vários circuitos desses e fazer um cérebro cada vez mais complexo, né? Você pode começar com um verme, depois ir para alguns peixes, depois você vai para animais vertebrados, seres humanos, né? Eventualmente nós, seres humanos, Homo sapiens, né? E esse arquitetura, né, do cérebro é sempre a mesma. Todo mundo tem mais ou menos elementos computacionais parecidos, né? Aqui, se eu quiser mudar uma coisa na minha CPU, no meu Pentium, né, eu tenho que fazer mudanças drásticas. A Intel ela tem que redesenhar toda vez que uma tecnologia nova vai ser incorporada nesse processador, eles têm que redesenhar toda a arquitetura do processador, né? Então, isso é o que eu quero dizer com escalabilidade. Não é muito escalonável, né? Escalável, scalable em inglês, melhor. Então, tem todas essas diferenças aí entre cérebros e computadores, né, que provavelmente são responsáveis por nós sermos capazes de exibir uma série de fenômenos, tipo intuição, consciência, provar teorema, emoções, uma série de características que são atribuídas a cérebros, né? E que a gente acha difícil, se não impossível, ver computadores exibindo essas características. Okay? Então a gente pode olhar para o estudo do cérebro, né, de vários pontos de vista diferentes. Tem um ponto de vista comparativo, né, de comparar computadores com cérebros, do ponto de vista da teoria da computação, certo? E eu queria chamar a atenção para vocês para esse artigo aqui desse cara Hans Moravec, que é um cara do Instituto de Robótica de Carnegie Mellon, né? Já é antigo, é de 98 esse artigo, e ele se pergunta quando que computadores, né, quando que o hardware dos computadores vai ser páreo para um cérebro humano, né? E aqui ele faz uma estimativa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Computadores vão ser páreos para um cérebro humano quando eles fizerem 100 milhões de milhões de instruções por segundo. Enfim, eu vou deixar vocês lerem esse artigo aqui, quem quiser, quem tiver interesse, né? Ele compara várias... Tem a lei de Moore aqui, ela sempre aparece nessas discussões. Ele previa que no ano de 2020, aproximadamente, computadores iam estar chegando à capacidade humana, né? Então, isso é excitante porque a gente está no ano de 2020 agora. Então, a gente está vendo uma emergência de artigos, né, da área de machine learning, deep learning, essas coisas todas. E isso está relacionado com essa previsão aqui dele, né? Então, é muito interessante dar uma lida nisso. Outra atitude que a gente pode tomar, né, em relação a estudar cérebros é uma atitude de física experimental, né? Que é desenvolver técnicas para para estudar os circuitos cerebrais, né? Então, tentar desenvolver técnicas para estudar a dinâmica desses sistemas aqui,
e estudar em detalhes como é que eles funcionam e como é que eles reagem a estímulos externos. Certo? E isso é uma das coisas que o pessoal tenta fazer, né? Tem esse projeto do Conectome humano, né? Deixa eu escrever aqui. Human Connectome Project. Que é você tentar fazer imagem do circuito cerebral completo, né? E tentar identificar motifs, né? Pequenos grafos, né? Pequenos exemplos que se repetem nesse circuito, né? E tentar entender os princípios de design do cérebro. O pessoal fala em design principles. Isso é análogo ao que a gente viu para redes reguladoras de genes. No início do nosso curso, né, a gente acompanhou as aulas do Uri Allen, e ele falava lá sobre você ter vários genes que regulam uns aos outros, uma rede, né? Você pode ter uma coisa análoga para neurônios. Tentar entender, né, quais são as conexões desses neurônios. E dentro dessa atitude experimental, tem um exemplo que eu gosto muito, que eu até já falei para vocês, né, que é desse grupo do Ed Boyden, do MIT, que é tentar desenvolver ferramentas para estudar dinâmica cerebral em vivo, enquanto o animal está vivo, né? Então tem esse artigo dele, onde ele desenvolve uma proteína que fluoresce toda vez que ela recebe uma voltagem, Fluorescence Voltage Reporters. Eu já chamei a atenção desse artigo aqui para vocês, mas eu chamei a atenção do ponto de vista da evolução, né, de como é que você faz um experimento onde você evolui certa proteína. Você evolui um gene que expressa uma certa proteína que tem uma característica que você queira, né? E agora eu queria chamar a atenção para a utilidade dessa proteína, né, que é você desenvolver um ser vivo onde o gene dele tem o código genético que expressa essa proteína que converte voltagem em luz, né, em fluorescência, e aí você consegue usar isso para fazer imagem, né, do cérebro de um ser vivo enquanto ele funciona. Então você consegue não só estudar, em princípio, né, você conseguiria não só estudar as conexões cerebrais estáticas, mas você também conseguiria ver a dinâmica cerebral enquanto o bicho pensa. Então tá aqui um exemplo, né, de um neurônio fluorescendo quando ele é ativado por uma voltagem, né? Então isso é uma área, né, que é essencialmente nanotecnologia de ponta, né? Você tentar fazer imagem do cérebro enquanto ele funciona. Eles aplicaram isso, ó, voltage imaging of ARCON1 expressing neurons in larval zebrafish, né? Então nesses zebrafishes aqui eles fizeram imagem do cérebro do bicho enquanto ele pensava, né, usando essa proteína que eles desenvolveram. E isso é essencialmente uma ferramenta espetacular para a gente estudar a dinâmica cerebral. Outra coisa que a gente pode querer fazer, né, para estudar cérebros é tentar mimicar os cérebros usando computadores, né? E essa é a ideia de neural networks, que surgiu nos anos 80, né? Inteligência artificial. Então tá aqui um desenho simplificado de um neurônio, né?
E aí você pode tentar mimicar um elemento computacional que você pode simular numa máquina de Turing, né? Num computador normal. Você pode simplesmente mandar ele executar um software que faz isso aqui, que é basicamente um elemento que soma vários sinais, aplica uma função não linear, né? Tipicamente isso é uma função sigmoide. Essa função apareceu para a gente no início do curso, né? Quando a gente estava estudando redes reguladoras de genes, né? Enfim, é uma função importante em biologia, né? Ela aparece em processos não lineares. E aí o output desse neurônio artificial, né? É o resultado dessa aplicação. E aí a gente tem essa área de neural networks, que talvez a gente discuta um pouquinho. Né? Eu queria fazer vocês entenderem por que isso funciona, né? E por que essas redes neurais elas permitem a gente fazer fits de funções complexas, né? Usando esse tipo de esquema que é inspirado pelo cérebro. Né? Claro que neural networks não são neurônios, né? Tem uma discussão muito grande na literatura sobre isso, né? As pessoas consideram que neurônios são muito mais complicados do que isso daqui, mas esse é um outro approach, né? E dentro desse approach, você pode fazer modelos de redes neurais, né, para tentar mimicar características do cérebro. E aí tem esse modelo do Hopfield, que é esse personagem que a gente já encontrou várias vezes também. Né? Lembrando vocês, o Hopfield é aquele cara que propôs o modelo de Kinetic Proofreading. Ele também lida com aquele problema de tunelamento. Em proteínas, né? ou em enzimas, mais precisamente. E tem um modelo de redes neurais de Hopfield. Que eu quero dar uma discutida com vocês nas próximas aulas. E aí tem um lado mais filosófico, né, que a gente pode tentar estudar. Os agentes provocadores desse lado mais filosófico, né, a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, o Penrose. O Penrose ele clama que cérebros humanos não só são diferentes de computadores, como também a mecânica quântica deve desenvolver um papel importante na dinâmica do cérebro. São especulações, obviamente. Ninguém leva muito a sério isso, mas é o Penrose. Eu acho que é interessante a gente considerar o que ele está falando. Mas, mais ainda, ele vai mais longe. Ele diz que nova física é necessária para descrever o funcionamento do cérebro. Então, quer a gente acredite ou não no Penrose, eu gosto das ideias dele, eu gosto de pensar nele como um cara visionário. Talvez ele tenha nascido 100 ou 200 anos antes do tempo. Mas a coisa é um pouco análoga ao que o Mark falou, né? Em 1800 e pouco, nos anos 1800, né? Mark era esse cara, filósofo, físico, cientista natural dos anos 1800, né? E ele dizia que a inércia é determinada pela distribuição de massas no universo. Então você tem todo o universo em volta de uma determinada massa, né? E a única forma que você tem desse objeto exibir inércia é que você tenha um universo inteiro de objetos em torno desse cara. Né? Em outras palavras, a inércia só existe em conjunto com todas as outras massas do universo. Né? Claro que essa ideia morreu,
Mas essa ideia inspirou o Einstein em 1916 na busca dele por uma teoria da gravidade. E a gente tem gravitomagnetismo em relatividade geral que pode ser entendido como uma expressão das ideias do Mach, né? Que é o chamado frame dragging, né? Que é quando você tem uma massa girando, ela arrasta o espaço-tempo na vicinidade dela, né? E isso tem efeitos inerciais num determinado objeto. Então Einstein usou o princípio de Mach, né, como um guia filosófico e físico, né, para as ideias dele no desenvolvimento da relatividade geral. E eu gosto de pensar no Penrose da mesma forma. Ele é um cara à frente do seu tempo, talvez ele não tenha as ferramentas certas, talvez ele procure nos lugares não exatamente corretos, né? Mas ele certamente merece ser escutado e talvez ele certamente fale ideias, né, que eventualmente vão levar o Einstein do futuro a descrever fenômenos cerebrais de uma forma interessante, né, coisas novas. Então acho que a gente tem que prestar atenção nele, né? Ele escreveu um livro que eu recomendo vocês, quem quiser ler, um livro antigo já a essa altura, mas se chama Emperor's New Mind. E ele tem argumentos gerais matemáticos, né? O Penrose é um polimatemático, ele entende de física, de matemática, de química, o que você quiser. Ele tem argumentos matemáticos de que o cérebro não é um computador no sentido usual de Turing. Então, acho que vale a pena revisar esses argumentos e entender isso. Tem outras pessoas do outro lado, né, do lado mais prático, por exemplo, o Scott Aronson, que é um cara de computação quântica. Ele acha que o Penrose está errado, mas, como eu falei, ele também acha que é interessante a gente ouvir o Penrose e conversar com ele, entender as ideias dele, né? E isso pode levar a coisas interessantes. Né? Tem esse livro do Scott Aronson que é Quantum Computation Since Democritus. Que ele tem um capítulo chamado Penrose, que acho que vale a pena dar uma lida. É um capítulo inteiro só discutindo as ideias do Penrose de um ponto de vista mais da ciência da computação. E tem o Daniel Dennett, que é um filósofo que estuda consciência, né? Ele estuda biologia de uma maneira geral, a filosofia da biologia. Mas ele tem um talk muito interessante que eu recomendo vocês verem, que é esse aqui. If Brains, eu vou ler para vocês porque tá cortado aqui, né? If brains are computers, who designs the software? Esse é o talk. Vou copiar aqui para vocês. Então esse é o talk na internet do Daniel Dennett. Okay? Então eu recomendo vocês assistirem isso também. Então eu vou passar para vocês uma série de leituras sobre o cérebro. E aí, dependendo da sua vocação e do seu interesse, você pode escolher uma coisa mais pragmática, pé no chão, tipo estudar um conectoma humano, ou mapear o cérebro, ou fazer experimentos práticos, né, de laboratório que permitam você estudar a dinâmica dos elementos cerebrais. Se você quiser, você pode abordar a coisa de um ponto de vista mais matemático, né, que é esse ponto de vista de Neural Networks e do Hopfield Network, que pega um pouco para o lado de mecânica estatística e de física estatística. Isso também é uma coisa muito interessante que a gente pode fazer. Mas se você tem um viés mais filosófico, também vale a pena dar uma olhada nessas ideias do Penrose, do Scott Aronson, do Daniel Dennett, que são cientistas reconhecidos, né, pessoas sérias, que certamente têm coisas interessantes para falar na fronteira do conhecimento.
Então eu queria dar essa introdução geral sobre cérebro e neurociência e o que os físicos, né, nós físicos teóricos e experimentais podemos fazer ou falar em relação a isso. E aí eu quero que cada um de vocês pegue agora um track próprio, né, de acordo com o que vocês querem, que mais interessa a vocês. Então a gente vai discutir na próxima aula isso e eu vou mandar para vocês os artigos. Um abraço, pessoal.